começou a história da congregação, a senhora teve a oportunidade de conhecer de perto o Frei Casanova e ser, inclusive, convidada por ele a participar. Como é essa história da ordem? Bem, ele conversava muito com a gente, dizia que tinha fundado uma congregação no Alto Sertão da Paraíba, que estava recém-fundada, apenas com poucos anos, e já estava convidando algumas moças para ingressar na congregação. Então, perguntou se eu gostaria. Eu disse, eu quero demais, que eu tinha muita vontade de ter essa vida assim, de uma vida pastoral, uma vida que eu não sabia explicar, não sabe? Mas era um desejo que eu sentia, que não sabia o que era. Então, ele disse, você dá para ser missionária. Então, meus pais resistiram, não queriam, mas depois consentiram. E eu fui para a congregação. Foram me deixar, Frei Cirilo, minha irmã, Inaide, passaram 8 dias comigo. Fui muito bem recebida na congregação com as irmãs. Isso me encantou, a maneira como elas recebiam, o acolhimento. E depois, a maneira assim, a pobreza do colégio, faltava assim, muita coisa. Mas as irmãs eram tão felizes, tão alegres, que isso me encantava. Sei. Agora, essa congregação, ela começou onde? Qual foi o momento que o Frei Casanova resolveu criar? Foi ele mesmo quem criou? Como é isso? Foi ele que criou. Ele chegou da Espanha e viajava para o sertão. Tinha uma casa em Princesa Isabel, a paróquia. E então, ele viajava muito pelas aquelas redondezas, por aqueles sítios, e ele viu a necessidade que tinha aquelas mocinhas, aquelas crianças, de uma educação mais aprimorada. Então veio o pensamento dele fundar uma congregação. E ele começou rezando, ele pedia, que ele era um bom confessor, e ele pedia aquelas senhoras para rezar, para que ele realizasse o sonho dele. E até que chegou, realizou, fundou, reuniu 4 moças em Recife. Ele fundou a congregação no dia 25 de março de 38. Daí ele levou para a Princesa Isabel. Tinha uma casa já preparada, um colégio, começou com escola, depois fez o primário e, em seguida, o normal. E daí começou a congregação. Hoje, por conta da necessidade. Ele era um missionário em 3 estados, Frei Casanova, de Alagoas, Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte. Aí ele via a necessidade, por exemplo, de Princesa Isabel. Quantas jovens, porque era pobre, não tinha direito a uma formação. Naquele tempo o que valorizava muito é ser professora, é educação. As famílias ricas colocavam suas filhas no Recife, lá na Academia Santa Gertrudes, colégio particular, e também em Triunfo, no colégio lá das franciscanas. Então, ele disse, quem é pobre fica analfabeto. Não tinha nem professora para ensinar no primário, naquele tempo era primário, hoje é ensino fundamental. Aí, dada essa necessidade de formar professoras nativas mesmo da região e formando ali, aí ele resolveu fundar a congregação. Acontece que ele primeiro tentou pedir irmãs de outras congregações para vir formar uma comunidade em Princesa Isabel e fundar uma escola normal. Mas não conseguiu. Apelou para as irmãs franciscanas
lá da Academia das Beneditinas, no Recife, apelou para muitas e muitas congregações que ele conhecia, para vir para a Princesa Isabel, fundar um colégio, ensinar aquelas crianças, aquelas moças pobres, assim, que não tinham vez. Aí não conseguiu, nenhuma congregação quis ir para o sertão. Só queria fundar colégios nos grandes centros. Aí ele, de tanto debater e não conseguir, disse, depois eu vou fundar um aqui mesmo. De início, mais era professora e enfermagem, né? Porque a congregação tinha colégio e tinha hospital. E as de colégio se via para os orfanatos, que ele fundou 2 orfanatos. Aí ele fundou a congregação, fundou com 4, depois completou 6 irmãs, depois mais 2, vestiram o hábito lá. Lá no Recife era só a cerimônia de hábito e de fundação. Mas a casa-mãe era em Princesa Isabel. As próprias irmãs que se formaram lá, no curso normal, eram professoras e ensinavam nos outros colégios. Depois. E a minha vida foi assim, eu nunca tive de sair para ser missionária fora, sabe? Não, a gente fazia um trabalho na paróquia mesmo. Era um trabalho financeiro, sabe? Porque precisava esmolar para manutenção das irmãs, das crianças. Era essa a dificuldade. Pedia nas casas, pedia assim nas fazendas, viajava aqui para as fazendas. Assim, e ao mesmo tempo, dessa missão que a gente ia pedir, a gente fazia um trabalho também de missão, conversava com aquelas crianças, conversava com os professores da fazenda. E como entra nessa história da congregação a Madre Carmelita, já que, pelo que se falou até o momento, quem fundou foi o Frei Casanova. Bom, é o seguinte, Madre Carmelita, ela era uma freira beneditina em Pernambuco, na Academia Santa Gertrudes. Passou 15 anos, mas como lá só falava o alemão, ela se sentia assim como um peixe fora d'água, porque não tinha direito a estudar alemão, porque era pobre, não tinha curso superior. Aí só quem tinha direito era de curso superior. Aí ela não entendia nada do que conversava. E ela disse, eu não vou ficar mais aqui não. Ela não aguentou. Aí pediu para sair. Ela era de onde mesmo? De Pernambuco. Mas o colégio, lá que ela ingressou, a congregação é alemão. O alemão saiu, foi para a cidade dela, que é Floresta. Aí lá foi acolhida pelos padres, bispo, vigário. Aí eles perceberam nela assim, um desejo missionário muito grande, uma vocação missionária e de pessoas consagradas. Aí ela foi, um bispo de Cajazeiras convidou para ela, lá o bispo entregou para ela um prédio antigo, que chamava Antigo São Vicente de Paulo. Aí tinha um centro social, só de fazer caridade. Aí convidou ela, aí ela foi. Quando chegou lá, ela convidou algumas moças para morar com ela e fazer o trabalho que tinha lá uma escolinha pobre. Aí foi Madre Bernadette, mais outros que eu não sei dizer bem o nome, aí não sei. Aí começou com ela esse trabalho lá. Para se manter, elas faziam vassoura, fazia bordado, fazia paramento, que ela aprendeu muito bem lá nas Beneditinas. Fazia batinas, paramentos, crochê, passavam a noite bordando. Aqueles paramentos, hoje tem as máquinas, tudo é industrializado, nesse tempo não tinha indústria. Era tudo bordado e ela passava a noite com as irmãs bordando, para fazer os paramentos, para vender, para se manter. Né? Aí a congregação começou, a Frei Casanova começou lá em Princesa, a dele. Aí Princesa Isabel, a paróquia pertencia à diocese de Cajazeiras.
Frei Casanova veio falar com o bispo de lá e disse para ele que tinha fundado uma congregação religiosa, tinha poucas irmãs, mas queria a aprovação dele, que ele fosse lá visitar e tudo. Ele disse: Frei Casanova, que bom, aqui também tem uma que está começando agora. É de Maria José, ela já tinha até outro nome, era irmã Sora Maria José. Mas Carmelita foi depois que entrou, que se juntou. Aí ele disse: pode ser. Aí ele vai e fala com o Mate Carmelita. Carmelita, tem um frade, sou Maria José, tem um frade Carmelita. O nome da congregação dela era Irmãs Escolásticas. Ela já tinha mudado até nome. Aí ele disse: tem um frade Carmelita em Princesa, fundou uma congregação, está com 6 irmãs. E você aqui com as suas, parece que era 4 que ela tinha. Aí ele veio falar comigo para aprovar e tal, e dar acompanhamento a essa congregação. E eu pensei, e então, numa mesma diocese, uma lá em Princesa e outra em Cajazeiras, por que não juntar as duas e não fazer uma só e começar um trabalho assim mais intenso, mais missionário? E para eu dar conta desses acompanhamentos e tudo, então fica bem melhor. O que você acha? Ela disse: eu topo. Aí pronto, fez a junção. O grupo de Frei Casanova e de Mate Carmelita. Agora, aonde vai ficar esse grupo? Aonde vai ser a casa-mãe desse grupo? Porque juntou 2 grupos, Mate Carmelita e o dela em Cajazeiro, Frei Casanova não. Aí eles vão fazer um sorteio. Aí fizeram o sorteio, saiu Princesa Isabel. Aí Mate Carmelita disse: eu vou. Aí começou o casamento, né? Dessas 2 congregações. Passou, uns ficaram, outras saíram, outras entraram, mas sempre tendo vocações, né? Não faltou não. Aí Frei Casanova vai no meio Mate Carmelita como o Mate Geral da congregação. Aí foi a primeira. Aí começou o trabalho, aí começaram a fundar casas, né? Fundou o colégio Padre Diniz, né? Fundou mais o Hospital de Patos, o Natal, a Policlínica. Aí o bispo, Dom Zacarias, convidou a CRB, o presidente da CRB, para dar apoio a essa congregação, porque as irmãs eram muito boas, eram missionárias, uma espiritualidade muito bonita, e pediu a CRB para dar apoio no Recife. A CRB foi maravilhosa. Mandou uma irmã, mandou um psicólogo de um jesuíta para acompanhar, dar assistência. Ele passou um mês completo, atendendo cada irmã, indo de casa em casa, e a CRB também, com irmãs. Eu sei que levantou o ânimo, sabe? Missionárias deste Nordeste, ser Carmelita, servir com ardor, evangelizar.